obrigações, né? Vistas de uma forma absoluta. Me parece que a ideia fundamental aqui é a ideia da liberdade, a ideia da possibilidade desse desvio, né, do movimento platônico, né, colocado pelo Epicuro, é a possibilidade do desvio da norma, desvio enfim, de todo e qualquer tipo de determinismo, né? E a dialética nesse momento, eu penso que é relacionada a isso. Exatamente quando se coloca a possibilidade de algum tipo de nível de necessidade de determinação, mas quando a coloca não como uma forma absoluta, mas como de uma forma relativa, e introduzindo aí a ideia da autoconsciência, da liberdade, enfim, da possibilidade de se escapar a essa determinação, portanto, não absoluta e sim relativa. Olha, isso é uma das coisas mais marxistas. Eu já ouvi tanta coisa sobre eu não sei se é verdade essa afirmação do Marx, que ele declarou que não era marxista, no sentido que eu afirmei aqui, né, marxiano se remeteria a Marx propriamente, ao autor, ao que vem dele, ou às suas ideias, nesse caso aqui, de um texto seu de juventude, o que eu estava fazendo essa distinção. E marxista como algo que, como uma doutrina, um conjunto de ideias, enfim, que vão ser um conjunto doutrinário que vai ser elaborado a partir das premissas lançadas, estabelecidas pelo próprio Marx, a partir da sua obra, mas também por aqueles seus colaboradores e alguns, inclusive, intérpretes, alguns ortodoxos mais imediatos, enfim, mas que vão constituir toda uma teoria marxista, então com essas características que não necessariamente não está ligada diretamente, especificamente ou exclusivamente à obra de Marx. Surgiu alguma outra pergunta aí? Não? Então, ironicamente, né? Gostaria de ressaltar essa palavra, ironicamente. Então, marxianos seriam aqueles que se considerariam os puros leitores de Marx, porque aqueles que foram corrompidos pelas contribuições de Engels, de Lenin, que se dizem marxistas, não é? Tem outra posição. Não? Não. Eu falei aqui marxiana, eu só usei a expressão marxiana para referir a essa obra. E essa obra, aliás, foi um alerta que eu fiz aqui mais de uma vez, exatamente o risco de interpretá-la como, aliás, o exemplo que nós temos aqui do Che Guevara e tal, foi para isso, para ilustrar isso, o risco de interpretá-la já como algo elaborado, como uma obra desse Marx na dúvida, né? Foi apenas para ressaltar isso, não é uma obra, digamos, que deve ser interpretada numa perspectiva marxista, como algo, ou influenciada, a interpretação influenciada, determinada por todos os desdobramentos que nós já sabemos que teve a sua obra, o seu pensamento a partir daí. Isso seria para chamar a atenção, para levar em conta, fundamentalmente, o contexto de produção dessa obra e quem era esse seu autor. Um jovem Marx de 23 anos, iniciando-se, né, um trabalho de reflexão filosófica, seu primeiro trabalho filosófico, aspirando uma vaga na academia, quer dizer, e vai tratar de um tema
preciso considerar essa obra no seu contexto. O meu adjetivo marxiano aqui, pelo menos, é nesse sentido. Sem dúvida, mas algumas questões que vão ficando do ar, que a gente não consegue ainda nem elaborar, vão ser recolocadas posteriormente e vão ser esclarecidas, porque a ideia que está aqui é acompanhar um pouco a progressão da obra de Marx, na medida que ele foi produzindo e publicando essas obras ou não, na medida que ele foi estudando, aprofundando e sistematizando o seu pensamento. Não é? Então vocês vão pegar aqui, são obras de 1843, 44, 45, 41, essa é de 1841, foi a primeira. Não é? Depois a questão judaica, se não me engano, são de 43. Manuscritos econômicos filosóficos é de 1844, aonde ele vai avançando. Vocês vão percebendo que a partir do que está colocado aqui, vai haver um aprofundamento de vários temas, surgindo novos temas e um aprofundamento da sistematização. Vai ficar mais fácil o entendimento, inclusive, dos próximos. Isso, dos próximos, inclusive dessa própria conferência, né? Onde a gente poderia dizer assim, em princípio, que a obra de sistematização mais consolidada do pensamento filosófico, e essa ideia da filosofia já na ideia da totalidade, que não há uma área específica de conhecimento, que há uma inter-relação dessas áreas de conhecimentos que se articulam mutuamente e permite a gente entender de uma forma mais ampla a realidade na sua totalidade. Então, sem dúvida, vai permitir um debate aqui. E nós colocamos aqui, por último, também como uma provocação, que bota o título grande, Introdução ao Estudo das Obras Filosóficas de Marx. E para concluir, vem o primeiro capítulo do Capital. O Capital, que é considerado uma obra de economia política. É considerada por alguns, e ela é principalmente uma obra de economia política. Porém, qual que ela tem a ver com essa construção da concepção de Marx, da concepção marxista de mundo, aonde está consolidado de uma forma muito clara nessa obra considerada de economia política, que é o Capital. Então, um pouco esse próprio prosseguimento aqui um vai ajudando ao outro a esclarecer, a aprofundar mais. Foi o percurso que Marx percorreu e é um pouco a ideia que a gente está aqui de tentar traçar aqui conosco para poder se situar e entender um pouco o pensamento de Marx. E aí, boa noite, até a próxima quarta, bom final de semana.